Nesse vídeo eu trago novas perspectivas, né, novos pontos de vista, para você olhar bem a questão sobre decisão de ter ou não filhos. Eu já tenho aqui outros vídeos no canal, mas é mais sobre a perspectiva das pessoas, né, a respeito da gente que não quer ter filho. Mas esse aqui é específico para pessoas que estão decidindo. Como decidir se você quer ou não ter filhos? O primeiro ponto, você não suporta a sua própria companhia e você precisa ter sempre alguém por perto, ou seja, você não gosta de ficar sozinho. Agora, você faz o caminho inverso a isso. Pensa em como seria a sua vida se você tivesse uma pessoa que ela fosse ficar bem grudada em você, bem dependente de você, até pelo menos por uns 12 anos. O quão importante é o tempo que você passa sozinho? Você acha agradável? Você tem essa necessidade de aproveitar a sua própria companhia? Ou você não se sente confortável? Ou você sente que está faltando alguma coisa quando você está sozinho? Pensa, aí você faz o caminho oposto. Pensa em como seria a sua vida se você tivesse uma pessoa totalmente próxima de você, né, dependente de você, por pelo menos aí uns 12 anos, né? Ou seja, pensa que o seu tempo sozinho, ele não existiria mais por conta dessa outra pessoa. Como você se sentiria? Outro ponto bem decisivo. Você não se interessa tanto pela própria vida. Você acaba tendo mais interesse na vida dos outros. Você já parou para pensar sobre isso? Isso é bem mais profundo do que parece. Falando assim só uma frase sem você refletir sobre, não fica tão intenso. Mas para pensar. Quanto de atenção ao longo de um dia você gasta com a sua própria vida? O quão interessante você acha que é fazer as suas próprias coisas? Tem gente, e muita gente, tá? Especialmente mulheres, né? Que gosta muito de cuidar da vida dos outros. E eu não estou falando isso só no sentido pejorativo, não, de fofoca, não, tá, gente? Óbvio que a gente sabe que, ainda mais nos dias de hoje, né, com rede social, as pessoas acabam gastando um tempo considerável vendo a vida dos outros, vendo as coisas dos outros, mas existem pessoas, novamente, sem ser pejorativo isso, existem pessoas que realmente gostam de cuidar da vida dos outros, gostam de literalmente cuidar dos outros, entendeu? Tanto que, às vezes, elas até buscam isso na própria profissão, né? 3. Você se preocupa muito com a opinião dos outros. Ao longo do tempo, gente, desde quando a gente decide que não quer ter filho, no meu caso foi muito nova. Eu era criança, adolescente. Desde o momento em que você explica para as pessoas que você não quer, até a medida que você vai envelhecendo, o tempo vai passando, as cobranças sobre isso ficam cada vez mais intensas. E não adianta, infelizmente, não adianta você chegar para a pessoa e falar assim, cara, não toca mais nesse assunto comigo. Não adianta. As pessoas, elas acham que elas têm obrigação e direito, né, de ficar opinando, de ficar toda hora lembrando que, nossa, você devia ter filho por 1000 razões, né? Todo mundo tem 1000 razões para isso. Se você é uma pessoa que realmente se importa com o julgamento, né, das pessoas, com a opinião das pessoas, realmente não ter filho pode ser uma coisa muito pesada para você. Por quê? As pessoas elas não falam só um pouquinho sobre isso, não. Gente, é o tempo inteiro. Elas jogam na sua cara o tempo inteiro. À medida que o tempo passa, isso se intensifica a ponto de virar um verdadeiro terror psicológico. Sério mesmo. As pessoas, elas começam falando que a vida não tem sentido sem ter alguém para criar, sem ter alguém para passar os seus valores, as coisas que você tem de importante, e sem ter alguém para dar e receber amor. E elas vão indo para a parte em que você é uma pessoa muito estranha, que você é uma pessoa que vai ficar solitária, que você é uma pessoa egoísta, e o tempo vai passar e você vai ficar sozinha, e enfim, elas vão aumentando esse terror
até realmente ficar te julgando, ficar falando que, nossa, você é diferente das pessoas, você provavelmente acha que você não tem capacidade de amar alguém, ou capacidade de conseguir criar alguém, enfim, elas realmente são bem incisivas nas críticas, nas opiniões. Então, uma pessoa que se importa demais com a opinião dos outros, muito dificilmente ela vai aguentar essa pressão. Muito dificilmente mesmo. E eu conheço, infelizmente, muita gente que teve filho, mas por essa pressão mesmo, porque o julgamento, né, é muito intenso, a pessoa não aguentou, teve, se arrependeu. Caso você tenha medo de se arrepender, vê se não está na hora, então, de você começar a colocar mais o seu limite para que essas pessoas enchem menos o seu saco, entendeu? Mas se você é uma pessoa que se incomoda muito com a opinião dos outros, realmente é capaz que você acabe tendo filho só para não ficar ouvindo ladainha no seu ouvido. Eu acho isso lamentável, mas é o que acontece com muita gente, sim. Não vamos mentir aqui, gente. Acontece demais. A questão número 4 é sobre coragem. Se você é uma pessoa que não tem muita coragem, você provavelmente vai acabar cedendo e vai acabar tendo filhos. Uma pessoa sem coragem, ela tende a fazer coisas comuns, né? Ela tende a seguir a boiada, a não saber lidar com pressão. Ela se sente desconfortável em fazer o que ela quer, sabe? Sem se importar com a opinião das pessoas, sem se importar com qualquer outra manipulação que possa vir de fora. Então, a pessoa sem coragem, ela não tem, às vezes, ela não tem nem coragem de pensar, né? De refletir sobre aquela situação, tampouco de dar um passo para ir realmente contra o que as pessoas estão dizendo que é certo fazer. Essa pessoa não tem autonomia. Pessoas sem coragem não têm autonomia. Então, elas não vão ter coragem de ir contra a pressão social, né? De dizer, olha, você tem que ter filho, porque isso aqui é o normal, isso aqui é o que todo mundo quer, é o que pessoas bem-sucedidas e bem formadas na vida fazem. Ela não só não tem coragem, né, de ir contra isso, como também ela não tem coragem de pagar para ver o quanto ela pode se sustentar enquanto ser humano, sabe? Emocionalmente falando, ela não tem coragem de pagar para ver como que vai ser a vida que ela vai aproveitar sozinha, né, ou fazendo as próprias coisas. Ela não tem coragem de arriscar viver para ela mesma, que é uma coisa tão difícil, tão rara. A maioria das pessoas existe e a maioria das pessoas só segue a boiada mesmo. Elas fazem o que todo mundo está dizendo que é bom fazer. Então é preciso ter muita coragem para ter essa decisão, né, de não querer ter filho. E principalmente é preciso ter coragem para bater de frente com a solidão. Ainda que, se você parar para observar, você vai ver que os idosos, mais velhos eles ficam, né, acima de 70 anos principalmente, são pessoas solitárias. São pessoas solitárias. No máximo, eles dividem a vida com o par, né, com o cônjuge. É engraçado que é justamente, parece, né, que é justamente quando você está mais vulnerável na vida, que é quando você é idoso. Você precisa das pessoas. E essas pessoas são sozinhas. Mas, assim, as pessoas que não têm coragem, elas não conseguem nem sequer pensar em alternativas para essa solidão. Elas não conseguem nem avaliar isso que eu estou te falando. Na cabeça delas, elas pintam, né, um cenário bonitinho, onde os filhos ficam ali paparicando, cuidando amorosamente do pai na velhice, da mãe na velhice. E não é bem assim que a gente vê que funciona, mas enfim. A historinha que existe, né, a conversinha para boi dormir que existe, é que uma pessoa que tem filhos, ela não vai ficar sozinha. Isso não é verdade. A gente sabe que é o que o Gaspareto falava, né? A gente sabe que o que determina se uma pessoa vai ser sozinha ou não é sobre a amizade. A pessoa que tem amigos, ela não fica sozinha. É mais fácil você contar com amigos e ter esses amigos em qualquer idade do que você contar diretamente com seus filhos, ou com seus pais, ou com qualquer outro familiar, né? A gente sabe que a vida familiar nem sempre é fácil para todas as pessoas. A última questão para você pensar é: você não consegue desenvolver hobbies, desenvolver interesses na sua vida. Então a sua vida tem um vazio. Você não consegue se dedicar a coisas, você não consegue até
coincide com as coisas que a gente falou anteriormente, porque uma pessoa que ela não olha para si mesma, né, ela não se observa, não se cuida, ela acaba também tendo esse vazio, essa lacuna aí de hobby, de interesse, de coisa que ela quer fazer sozinha, que ela quer desenvolver, que ela quer aprender. Então, quanto menos interesses uma pessoa tem na vida dela, mais fácil para ela fica ter filho. Porque ela tem uma porrada de tempo vazio, ela tem um vácuo. Ela realmente tem um vácuo na vida dela, ela tem um buraco, entende? Porque ela não tem porra nenhuma que interesse. Ela não consegue desenvolver nada, ela não consegue se interessar e iniciar nada e nem manter nada de legal, assim, para ela passar o tempo. Então, quanto menos coisas de interesses na própria vida, né? Quanto menos coisas novas essa pessoa quiser fazer e ter para fazer e para conhecer e para desenvolver, mais fácil é ela ter tempo de sobra para se dedicar a uma outra pessoa, né? Já uma pessoa que tem muitos hobbies, que tem muitas coisas que ela gosta, tem muitos interesses, né? Já fica mais difícil, gente. Fica mais difícil porque a gente já tem o trabalho, né? Já tem a vida íntima, pessoal. Então, assim, o que sobra a gente usa pra gente, né? A gente usa pra viver a vida, pra conhecer coisas, pra fazer coisas, assim. E olha, é é um mundo de interesses que existe, né? Muita coisa que tem pra gente aprender, pra gente fazer. Então, a gente que não quer ter filho, a gente sabe o peso que essas coisas têm pra gente. Então, dificilmente a gente vai querer abrir mão desse espaço, né? Mas a pessoa que não tem isso, para ela é muito simples, porque ela já tem esse espaço escancarado, ela tem um buraco ali, né? Então é mais fácil ela preencher isso com alguém. É isso, gente, por hoje é só. Beijão e até.